Esse é mais um episódio da série Saúde Cast, da SPDM. Hoje é um enorme prazer que nós temos o Dr. Ari Gadelha, que é médico formado pela Universidade Federal do Ceará, estuda formação de psiquiatria aqui na Escola Paulista de Medicina, professor de psiquiatria da Escola Paulista de Medicina. Ele dirige um dos principais centros de esquizofrenia, o PROESC, aqui da Escola Paulista de Medicina. Então, ele tem uma experiência nessa área muito grande, né? Por isso que o convite é feito e a gente agradece a disponibilidade do Dr. Ari. E já começo com a pergunta que é a essência desse vídeo de hoje, né? Quer dizer, qual é a diferença de psicose e esquizofrenia? Ronaldo, primeiro quero agradecer o convite, o gentil convite, as palavras, né? É sempre um prazer para mim estar contigo, que é uma referência na psiquiatria brasileira. Psicose e esquizofrenia. Tá? Psicose se refere a sintomas. Os principais sintomas dentro do que a gente chama de psicose são delírios e alucinações. Esquizofrenia é uma doença. Comparando a outras especialidades médicas, a gente pode falar que a psicose é como uma febre. Ela pode acontecer em vários transtornos, em várias doenças. Você pode ter pneumonia e ter febre, você pode ter um tumor e ter febre. Então, vários quadros. Psicose é isso dentro da psiquiatria. Você pode ter psicose na esquizofrenia, no transtorno bipolar, na depressão grave, nos quadros induzidos por substância. Então, a psicose ela não é um diagnóstico em específico. Quando essa psicose acontece por pelo menos 6 meses, você exclui causas orgânicas, você exclui outros transtornos psiquiátricos, aí você começa a pensar em esquizofrenia como a causa dessa psicose. Mais especificamente, quando a gente fala de psicose, a gente está falando de 2 grandes sintomas, que é o delírio e a alucinação. Delírio é uma alteração do conteúdo do pensamento. A pessoa tem uma crença irremovível muito forte, não é uma crença normal, né? Eu acho que, a pessoa tem certeza daquilo, e é impossível de ser convencida do contrário. Então ela tem certeza, por exemplo, o delírio mais comum na esquizofrenia é o delírio persecutório, o autorreferente e o autorreferente. Ela tem certeza que ela está sendo perseguida. Você tenta conversar com ela, mostrar outras possibilidades e é impossível. Você não consegue alcançar que ela mude a forma de pensar. E mais do que uma crença, o delírio é o que move a pessoa. Ela age de acordo com aquele conteúdo do pensamento. Na alucinação, você tem uma alteração da senso-percepção. Então, a alucinação mais comum é auditiva. Então, eu escuto vozes. Só que, para mim, essas vozes são reais. Aí um erro também comum na prática é você querer provar para o paciente que ele não escuta a voz. Então, delírio, quando a pessoa tem delírio ou alucinação, nós dizemos que ela está psicótica. Uma outra etapa é entender por que ela está psicótica e qual diagnóstico, psiquiátrico ou não psiquiátrico, explica esse sintoma psicótico. E por que algumas pessoas desenvolvem psicose? Quais a gente chama os fatores de risco para alguém desenvolver psicose? Como a gente falou, a psicose, várias coisas podem causar, né? Você é um especialista em álcool e drogas, você já deve ter visto muita gente fazer psicoses breves, quadros induzidos por substância. Normalmente na psicose tem uma substância que está alterada, que é a dopamina. Tá? Na esquizofrenia, o indivíduo não só tem a psicose, mas ele mantém essa psicose ao longo do tempo. E aqui que está o X da questão. Por que esse indivíduo, o que ele tem de diferente, que torna ele mais suscetível a desenvolver a psicose e manter ao longo do tempo? E aí a gente tem 3 explicações breves, 3 teorias breves para poder explicar essa coisa. Primeiro que a esquizofrenia é uma doença do neurodesenvolvimento. Ela tem alguns genes que tornam o indivíduo mais suscetível e atua o fator ambiental, né, os fatores ambientais. E aí eu acho que entra a resposta mais imediata porque você me perguntou. Que fatores ambientais são esses? Hipóxia, complicações perinatais que envolvem hipóxia sobretudo, infecções perinatais, ou seja, olha como é uma doença do neurodesenvolvimento. O indivíduo sofre alguma coisa no periparto e a doença vai se manifestar 18 anos depois. A trajetória de desenvolvimento cerebral dela é alterada. Nós temos exposição a trauma, violência e, mais tardiamente, uso de substâncias. Então, são fatores de risco conhecidos. Então, a teoria do neurodesenvolvimento permite a gente entender os fatores genéticos e os ambientais. Do ponto de vista genético, você ter um parente com esquizofrenia aumenta o risco de você ter, apesar de não determinar. Mas, além da teoria do neurodesenvolvimento, a gente tem uma segunda teoria, que é a da desconectividade. Esse neurodesenvolvimento se dá de forma alterada, fazendo com que o cérebro da pessoa
não funcione de forma coordenada. As regiões do cérebro não conversam muito bem entre si. Isso explica possivelmente, inclusive, essa desorganização do comportamento que a gente vê no paciente com esquizofrenia. E a terceira via, que seria a via final comum, é a alteração dopaminérgica. Então você tem o neurodesenvolvimento, uma alteração da conectividade. Se você tem uma alteração da neurotransmissão dopaminérgica, esse indivíduo vai ficar mais predisposto a ter a psicose e a manter isso ao longo do tempo. Mas aí, voltando para os fatores de risco, basicamente eu colocaria as complicações perinatais, exposição a trauma e uso de substâncias mais tardiamente. Tem sempre muito debate atualmente no uso da maconha, se está ou não aumentando a prevalência do número de psicose. Né? Teve vários estudos publicados no Lancet e tudo mais, é todo um debate. Né? O que você acha da relação de maconha com psicose e esquizofrenia? Bom, esse tema a gente podia fazer um programa inteiro sobre ele, né? E acho que é um dos temas mais quentes, difíceis de ser abordados. Eu vou tentar falar rapidamente quais são os pontos. Essa história, ela começa mais claramente no final dos anos 80, início dos 90, com grandes estudos populacionais que mostraram na época que pessoas que usavam maconha tinham maior chance de ter um quadro psicótico. Eram estudos observacionais, transversais, um corte único no tempo. Mas aí começou-se um debate muito grande sobre a causalidade. Isso era uma associação, a pessoa com psicose, ela usa maconha para ficar mais tranquila, porque ela já tem um sintoma, ou a maconha de fato era um nexo causal nessa trajetória. E aí a coisa fica um pouco mais complexa. O que é que os dados mostram aí, se a gente for olhar os critérios de causalidade, de um modo geral? Eu acredito que os dados mais robustos hoje mostram que a gente tem sim elementos para pensar no nexo causal. Tá? Por quê? Porque em estudos de coorte, a exposição prévia à maconha, ela se associou ao risco mal desenvolver. Mas a gente não pode ficar só nisso, a gente tem que aprofundar essa questão. Porque também é muito sabido que a maior parte das pessoas que fumam maconha não desenvolve psicose. Então, em que condições esse uso de maconha causaria psicose? Parece que tem dois elementos fundamentais aí. Primeiro, a frequência do uso. Uma coisa é um uso ocasional, eventual, esporádico. Esse uso tem pouco risco para desencadear a psicose. Outra coisa é uma pessoa que faz um uso diário. Então, a frequência do uso é um parâmetro. Um outro parâmetro é a potência da maconha. A gente sabe que a maconha tem diferentes níveis de potência, níveis de THC, canabidiol. E parece que quanto maior a relação THC-canabidiol, maior o risco. De tal forma que pessoas que usam skunk e usam skunk, que é mais potente, com muita frequência, têm um risco até 5 vezes maior de desenvolver psicose. Então, o segundo elemento da nossa relação aqui. E o terceiro é o fator genético. A corte de Dunedin é uma corte muito importante assim, em termos psiquiátricos, os indivíduos estão sendo acompanhados até hoje, mais de 50 anos depois do início dessa corte. No corte ali por volta dos 26 anos, demonstrou-se que o uso de maconha se associava ao risco de desenvolver psicose, um risco pequeno, tá? Mas quando você tinha pessoas com determinada variante genética, você tinha um aumento exponencial. Então o risco da maconha isolada era 2 vezes, que é razoável, né? Mas é uma doença de baixa incidência. Quando você ia para pessoas com a variante genética, aumentava para 10 vezes. Então existe um componente genético. E o problema é que até hoje a gente não sabe que componente genético é esse. Porque senão a gente poderia testar as pessoas e falar, você está mais seguro, você está menos seguro. A gente não sabe. Mas de certa forma, se a gente tem, por exemplo, alguém que já tem um familiar com psicose, com esquizofrenia na família, é altamente recomendável falar, não vai por esse caminho, que você vai se colocar numa situação de risco. E aí, mais recentemente, tem um grande estudo, que é o EUDI, que fez uma avaliação. Bom, se isso for verdade, a incidência, o número de casos novos, ele deveria ser diferente em regiões que você tem mais uso e menos uso. E desse estudo, eles demonstraram isso. Por exemplo, na Inglaterra e na Holanda, uma incidência maior de psicose comparada a outros países da Europa em que você tinha menos consumo. O único detalhe que eu acho que é um detalhe técnico, mas que é importante, é que a incidência da esquizofrenia é incidência baixa. A gente fala de 1 para 10 mil. Quando a gente fala que aumenta 2 vezes o risco, 3 vezes o risco, você fala, nossa, mas é muita coisa. Mas está aumentando para 2 para 10 mil, 3 para 10 mil. Ainda assim, né, não é assim que todo mundo vai ter. E mesmo entre as pessoas que usam maconha, por exemplo, no estudo de Dunedin, mais de 90%, 95% dos que usaram não desenvolveram psicose. Então, é uma relação que ela existe.
Os dados hoje, eles sugerem essa associação, mas a gente tem que entender em que circunstâncias esse risco ele ocorre. Isso é importante, esse esclarecimento, né? Mas também é importante esclarecer qual é o impacto na vida das pessoas de ter esquizofrenia, por exemplo, né? Porque eu acho que o risco balança também com a gravidade do caso, né? Então, gostaria que você pudesse falar assim, qual é a evolução dos casos, talvez, de psicose, esquizofrenia, né, de uma maneira geral, porque é importante saber, assim, o que nós estamos falando em termos de cronicidade, né? Quando a esquizofrenia, o que hoje chamamos de esquizofrenia, foi primeiramente assim organizada pelo Kraepelin, o pai da psiquiatria, ele chamava de demência precoce, né? Tal a gravidade da doença. Para ele, a esquizofrenia seria tal qual a demência de Alzheimer, que já era conhecida à época, mas que acontecia precocemente. Esse conceito meu caiu por terra, a gente viu que fisiopatologicamente são transtornos muito distintos, né? Uma neurodegenerativa, a esquizofrenia é neurodesenvolvimento, como eu já expliquei para vocês, mas ficou essa evidência, né, de que a esquizofrenia é uma doença que evolui mal, essa visão do Kraepelin. Depois foi sendo questionado, foi vendo que alguns pacientes podiam ter evolução mais benigna, mas uma proporção muito pequena. E aí a gente tem toda essa história do que acontecia quando as pessoas não eram tratadas, né? Que eram essas grandes instituições em que você não tinha o que fazer com as pessoas, elas iam ficando, rompiam, né, com a realidade, que é o sintoma fundamental da doença, não conseguiam se relacionar com as outras pessoas de forma adequada e acabavam sendo colocadas em instituições asilares, manicomiais, com toda a tragédia que isso representou depois, com o sucateamento dessas instituições. Então, a gente sabe o que acontece quando a gente não trata. A gente tem centenas de anos de evidência do que acontece quando a pessoa não recebe o tratamento. Em média, elas vão ter mais dificuldade. Agora, o grande modificador dessa história acontece na década de 50, quando são descobertas as primeiras medicações antipsicóticas. E aí a gente começa a poder tratar essas doenças. E aí a gente tem uma mudança desse panorama. A gente começa a ter um tratamento de esquizofrenia que pode ser feito na comunidade e que visa a reabilitação. Mas o fato é que mesmo com mais de 50, 70 anos do desenvolvimento das primeiras medicações, dependendo do critério que a gente usa de recuperação da doença, nós ainda estamos muito abaixo. É uma doença que, na maioria dos casos, causa muitas dificuldades na vida das pessoas, dificuldades de terem relacionamentos estáveis, dificuldade de trabalhar, dificuldade de serem independentes, tá? E a gente tem que lutar para mudar esse panorama. Então, eu concordo contigo. Uma questão de risco, ela tem que ser sempre ponderada quanto à gravidade do desfecho potencial. E aqui a gente está falando de um desfecho potencial que é muito grave. Dependendo do dado que a gente usa, a gente fala até de 60% dos pacientes não conseguem, né, atingir aquilo que a gente entende que é a recuperação. E mais, é uma doença que é custosa para aquela pessoa que tem a doença, mas que normalmente obriga a família a ter que cuidar daquela pessoa. Quantos pais, quantas mães, às vezes não tem que largar um emprego ou um irmão para poder cuidar daquela pessoa que tem esquizofrenia, e é custosa para a sociedade, tá? Tem estimativas americanas que a esquizofrenia custa 60 bilhões de dólares ano nos Estados Unidos. Por que isso? Porque ela tem um custo direto alto, medicação, equipe multiprofissional, equipamentos, então você tem muita estrutura para ter que cuidar de alguém com esquizofrenia, e o custo indireto. É uma doença que afeta pessoas jovens, no auge do potencial produtivo. Aquela pessoa ali com 20, 22 anos, ela vai ficar 20, 30, 40 anos com a doença sem conseguir produzir. Então, o quanto que ela deixa de produzir tem um custo ainda maior para a sociedade do que o custo do tratamento. E esse custo indireto alto faz com que a esquizofrenia seja também um custo muito alto para a sociedade. E obrigaria, né, um sistema de saúde e um governo que pense estrategicamente a investir muito em reduzir a morbidade dessa condição. Obrigado, Ari. Assim, eu gostaria agora que você pudesse falar qual é a essência do tratamento, quer seja da psicose, da esquizofrenia. Você falou que na década de 50, obviamente, a evolução dessa doença mudou com novos medicamentos, mas queria que você pudesse falar do estado da arte, né, para nosso público aqui. Qual é o tratamento para essa condição? Assim, o que nós temos de melhor das medicações e, eventualmente, intervenções psicossociais? Bom, Acho que a primeira coisa é entender qual que é o objetivo do tratamento. Acho que esse é o primeiro ponto, né?
O objetivo do tratamento em alguns momentos já foi controlar sintoma. Mas a gente viu que controlar sintoma não era o suficiente. Depois a gente olhou para a funcionalidade. Viu que é melhor do que controlar sintoma, mas ainda não é o suficiente. Hoje a gente fala que o objetivo do tratamento é o tal do recovery, né? Que é traduzido, o conceito é traduzido para o português de uma forma mais precisa para superação, que é a capacidade da pessoa ter aquela condição e viver bem, e ter uma vida produtiva. Esse é o conceito. Como é que a gente faz isso? 2 braços de tratamento, farmacológico e não farmacológico. No farmacológico, tem que usar antipsicótico. O antipsicótico é a classe de medicações que permite a gente tirar a pessoa daquela vivência delirante, daquela vivência alucinatória. Não adianta. Eu já vi, esses dias mesmo eu tive um caso que eu acompanho, uma terapeuta que não tinha tanta experiência com psicose, querendo provar para o paciente que ele estava errado. Isso não acontece. O paciente ele não escolhe ficar delirante. O cérebro dele obriga ele a acreditar naquilo. Então tem que usar a medicação para tirar a pessoa da crise. As medicações antipsicóticas, elas todas têm em comum, as no mercado hoje, um bloqueio D2, elas atuam no receptor D2 de dopamina, bloqueando, a gente não tem antipsicóticos na esquizofrenia que não sejam antagonistas D2, e a gente divide em 2 gerações, os de primeira e segunda geração. Os primeira, aqueles da década de 50, 60, que são bloqueadores de D2 que podem causar um alto grau de bloqueio, mas por isso induzem sintomas extrapiramidais, e o segunda geração, que tem um outro tipo de bloqueio e que tem menos propensão a induzir sintomas extrapiramidais. Os de segunda geração, de um modo geral, são os de escolha hoje, sempre que possível. Quando não tem de segunda geração, usa de primeira geração em baixa dose. Primeira geração, um protótipo é o haloperidol, né? Que é uma medicação muito boa, eficaz, mas que tem grande potencial de induzir sintoma extrapiramidal. E o segunda geração, a olanzapina, muito boa. Mas a olanzapina também mostra o problema da segunda geração, que é a questão do ganho de peso e síndrome metabólica. Então, o que a gente fala aqui não é que um causa menos efeito colateral. Esse causa mais sintoma extrapiramidal e esse causa mais, segunda geração, mais síndrome metabólica. Então, antipsicótico. Todo mundo tem que passar por um curso de antipsicótico para reduzir a psicose. E na hora que você apaga um pouco o fogo da psicose, aí você consegue tratar com terapia ocupacional, psicoterapia, assistente social, reabilitação física, o que for necessário para ajudar. Que não só a gente consiga controlar a psicose, mas consiga ajudar essa pessoa a encontrar uma nova trajetória de vida. Então esse seria o objetivo do tratamento. Então, uma das dificuldades de qualquer doença crônica, né, é a aderência do paciente a tomar a medicação. Você tem a medicação efetiva, quer seja pelos sintomas colaterais dos remédios, vários outros fatores, as pessoas acabam não tomando. Qual é a alternativa que a psiquiatria tem hoje em dia de poder melhorar a aderência a essas medicações? Isso é super importante, Ronaldo. 70% dos pacientes com esquizofrenia deixam de tomar a medicação em algum momento. A gente fala de adesão, não adesão total, não adesão parcial. Que já não, a parcial já é ruim o suficiente. Que é aquele paciente que não toma no final de semana, ou que deixa de tomar um dia ou outro, ou que tem 2 vezes por dia e só toma uma. Isso aqui já é ruim o suficiente, né? A gente sabe que 2 a 3 dias sem medicação para uma pessoa com esquizofrenia já aumenta até 5 vezes a recaída. Ou seja, se tem uma coisa que está na mão da gente para evitar uma doença mais grave, evitar a recaída. E se tem uma coisa que está na nossa mão, evitar, é a falta de adesão. Então a gente tem que promover a adesão. E é super difícil, porque imagina, a pessoa tem uma doença em que ela tem a certeza que ela está vivendo aquilo. E você dá um remédio para uma coisa que ela não acredita. Então, como ela não tem crítica daquele tratamento, por que eu vou tomar um negócio que eu não preciso? Quantas vezes eu já não escutei, não, doutor? Eu não quero tomar remédio, eu quero que você resolva o meu problema, eu quero que você vá lá na polícia e faça um relatório para dizer que o meu vizinho está me perseguindo. Então, aqui na esquizofrenia, a relação com o paciente ela é fundamental. Você entender onde você está pisando, fazer um vínculo com aquela pessoa. Essa é a primeira coisa para promover a adesão. A segunda é você fazer uma abordagem, se aquele paciente já tem uma crítica maior em relação a tomar um remédio, vamos facilitar a vida dessa pessoa, dessa família, né? Não vamos passar uma medicação 3 vezes por dia com vários comprimidos. Simplifica a prescrição. Prescrição simples, menos tomadas, menos comprimidos por dia, né? Então é um segundo ponto. E o terceiro
é um antipsicótico injetável de longa ação, tá? Que é uma medicação, na maioria dos casos tem duração de 1 mês, você faz uma aplicação e ali você não garante necessariamente adesão. Eu vou explicar por quê. Porque ainda assim a pessoa pode não querer tomar a injeção. Mas você sabe que ao tomar a injeção, durante um período de tempo, ela vai ter remédio circulante. Isso é fundamental, porque se tem uma coisa que eu acho que na clínica, às vezes atrapalha o tratamento, é você ficar dialogando muito com delírio. Então a pessoa não está de posse das suas melhores faculdades naquele momento. Você está conversando com uma pessoa que está delirando, entendeu? Pô, é uma conversa super cansativa, é uma conversa super extenuante para o paciente, para a família. Então tem hora que você tem que ir com a medicação para permitir essa pessoa voltar um pouco mais para aquilo que a gente chama de realidade, para aí sim eu conversar com ela. Então atrasar uma medicação injetável, atrasar uma medicação que pode trazer aquela pessoa para o convívio para uma relação médico-paciente mais saudável, a relação familiar, é um grande problema. E aqui a gente tem uma grave dificuldade no Brasil. A nossa prescrição de injetáveis de longa ação, que é estratégia conhecida de modificação da trajetória da doença, é baixíssima. Tem países na África que prescrevem muito mais antipsicóticos injetáveis de longa ação, proporcionalmente, do que no Brasil. Aconteceu alguma coisa aí que a gente perdeu a mão com essas medicações. São medicações importantíssimas. O paciente pode ficar com essa medicação para sempre, ou ao longo do tratamento dela, ou ela pode fazer um curso com medicação injetável, se reorganizar e depois trocar para medicação oral. Isso é interessante porque na Inglaterra, né, existe a medicação compulsória, né? O juiz pode determinar que a pessoa receba essa medicação mensalmente, ou então ela tem o risco de ser internado também involuntariamente por determinação judicial, né? Mas só para falar que existe o tratamento voluntário e involuntário, no caso das psicoses, da esquizofrenia, fica mais aguda, né? Porque na Inglaterra, de conversar com um colega de lá, ele fala que 100% das internações e primeiros surtos são involuntárias, né? Tamanha a gravidade dos casos, né? Mas aqui na Inglaterra é um sistema onde a família está menos envolvida no tratamento, né? Diferente do nosso caso aqui no Brasil, onde a família está muito envolvida, né? Então a pergunta que eu faço, da sua experiência, como é uma boa abordagem, como é que tem sido a sua experiência com as famílias dos pacientes psicóticos e esquizofrênicos? Então, inclusive quando a gente fala de adesão, tem estudos que fazem a tal da psicoeducação, que é você explicar o que é a doença, suas consequências, os sintomas, né? E as estratégias de psicoeducação para promover a adesão foram mais eficazes com as famílias do que com as pessoas com esquizofrenia. Até por isso, que a pessoa está em crise, ela está ali num sintoma, ela tem mais dificuldades de compreensão para além daquele mundo delirante dela. Já as famílias, elas têm duas questões fundamentais, né? Primeiro, elas têm um alto grau de estresse. Esses dias atendi um casal que tem um único filho, o filho psicotizou, filho que vinha bem. Isso é um baque emocional para a família muito grande. Você acolher essa família, você explicar para ela o que é, tirar para ela alguns mitos que ela pode ter sobre a doença, sobre a condição, né? Isso é fundamental. E o outro problema é que muitas vezes a família, por não entender o que é a condição, a própria família tira a pessoa do tratamento. Então, se você não envolve a família, você perde a oportunidade de acolher pessoas que também estão em sofrimento e talvez você tenha um problema de que você trata aquela pessoa de forma adequada. E no primeiro momento que a família vê que ele está bem, meu filho está bem, vou tirar do tratamento. Então é fundamental envolver a família. E aí, como é que a gente faz esse acolhimento? Conversa, acolhimento, ouvir quais são os medos e as preocupações que eles têm e dosar a informação. Eu falo assim que a gente discute muito psicoeducação hoje, tá? É evidente que psicoeducação é uma das principais intervenções efetivas e que ajudam no tratamento, mas a psicoeducação não é uma receita de bolo. Você não pode dar um livrinho sobre esquizofrenia, sobre qualquer coisa, tá aqui o livro, lê, depois volta. Não é assim que funciona. Ou vai para o Google, né? Ou então vai para o Google, que é muito pior, porque no Google tem tudo, né? Tem de tudo, não tem filtro. Não, você como profissional, você tem que ser um agente dessa psicoeducação. Você tem que entender quais são as dúvidas dessas pessoas,
e traduzir de uma forma compreensível para eles, porque tem outra coisa. Tem famílias que têm mais capacidade de compreensão do que aquele filho está vivendo e tem famílias que você vai ter que mastigar mais. E um outro cuidado é não dar mais conhecimento do que eles precisam para aquele momento. Já é muito duro você ter um filho, uma filha com um quadro psicótico. Não adianta você querer dar um curso completo de psicose, em 1 ou 2 você tem que dosar a informação ao longo do tempo. Então, basicamente, acolhimento, tentar construir uma compreensão possível e trazer o conhecimento técnico dentro dessa compreensão e do momento do tratamento daquela pessoa. É aí que a gente faz um bom acolhimento familiar, uma boa psicoeducação voltada para uma melhora desse ambiente familiar e uma melhor adesão desse paciente. Acho que na minha experiência, assim, uma das questões que as famílias perguntam e é uma resposta muito difícil de dar é: meu filho vai melhorar? Qual é a chance do meu filho que está com esses sintomas aí melhorar? Você fez a pergunta que é mais fácil de responder. Eu me sinto muito à vontade. Melhorar? Olha, a maioria vai melhorar. O que a família pergunta, que aí sim, acho que me dá um frio na espinha, é: tem cura? Ele vai ficar sempre assim? Essas perguntas são mais difíceis. Vamos começar pela tua. Melhorar. Hoje, os 70%, 80% a gente consegue resposta no primeiro episódio psicótico. Né? Mais isso, 60% a gente tem remissão. Porque a resposta é reduzir. Né? Eu reduzi 20%, 30% é uma resposta. Remissão é quando você reduz os sintomas e eles ficam num nível que não traz prejuízo no dia a dia das pessoas. Então, a remissão é um critério mais robusto de desfecho. Os meta-análises do primeiro episódio, bons centros do primeiro episódio, 60%, 70% de remissão. Então a gente consegue melhorar a maior parte das pessoas. Cura é um desse neurodesenvolvimento. Então a gente não entende que tem cura, entende que os sintomas podem ser controlados e que possivelmente eles vão ter que usar a medicação a maior parte do tempo ou toda a vida. Tá? Mas aí a gente faz um paralelo com hipertensão, diabetes, outras condições que você também requer um controle ao longo da vida. Então acho que essas são as duas perguntas. Se ele vai ter para o resto da vida, eu acho que é essa a ideia. Sim, a maior parte das pessoas vai ter a condição para o resto da vida. Então aí a gente tem que trabalhar com a família como é que eles ouvem, como é que eles entendem isso e talvez trazer outros exemplos de outras condições que você também pode carregar para o resto da vida, mas que se forem bem controladas, você consegue modificar. E acho que o grande desafio aí, inclusive para gerar esse melhor desfecho, está muito ligado a tratar precocemente. Por isso que eu falei do primeiro episódio. Porque o que eu falei do primeiro episódio não se aplica para o segundo, não se aplica para o terceiro, não se aplica para o 10º episódio psicótico. Quando você tem mais tempo de psicose e mais crises psicóticas, as taxas de resposta são cada vez menores. Então, quando o Kraepelin, quando aquele pessoal mais antigo falava a doença evoluía mais, é que ele pegava uma pessoa que já estava 10, 15 anos doente, sem tratamento à época. Essa não é a nossa realidade hoje. A gente pode fazer melhor e tem que fazer melhor. Eu acho que tem esse conceito de reabilitação, né? No sentido assim, que a pessoa tem uma doença crônica, vai ter mais ou menos sintomas que vai dificultar a sua vida, né? Mas acho que a psiquiatria de hoje, quer seja na área de esquizofrenia, quer seja na área de dependência química, ou mesmo de depressão, né? A pessoa tem uma doença crônica, vai ter o menor quantidade de sintomas possível, mas o desafio é como a pessoa manter o estudo, o trabalho, a independência, né? A gente chama isso de uma reabilitação, né? Como é que você vê esse conceito e como é que você está vendo esse conceito na prática, assim? Não só no sistema público, mas no sistema das pessoas que têm recursos. Eu vejo que esse é um conceito que as pessoas, às vezes, acho que só a medicação vai curar, né? E essa expectativa é irreal, né? Tem esse trabalho de reabilitação, né? Perfeito, Ronaldo. Então, a reabilitação é um dos temas mais relevantes hoje quando a gente pensa em esquizofrenia. Porque a gente já sabe isso, a gente sabe que a medicação sozinha ela vai ser essencial, mas ela não é suficiente. Então, a gente controlar sintoma é uma coisa. Reabilitar, permitir que aquela pessoa volte a ter uma vida produtiva é uma outra coisa. E para isso a gente precisa de equipamentos e intervenções multiprofissionais. Uma etapa fundamental na reabilitação é que ela tem que ser precoce. Tá?
Então, assim, a gente fala de prevenção primária, que é evitar que a pessoa tenha. Quando a pessoa já tem a doença, a gente vai para secundária e terciária, que são conceitos que ainda têm a sua utilidade, né? A prevenção secundária é você evitar que a pessoa tenha um agravamento da doença, e a terciária é você ter a reabilitação. O que é que acontece muitas vezes? A pessoa com esquizofrenia fica muito tempo sem tratamento e aquela doença vai se agravando, né? Ou então, ela até recebe tratamento, mas ninguém investe na reabilitação. Então você vai investir na reabilitação, um tempo depois, obviamente essa pessoa, quanto mais tempo ela vai ficar sem reabilitação, ela vai ficar 4, 5, 6 anos sem trabalho, sem estudo. Para qualquer um de nós seria muito difícil, fica mais difícil você voltar para o mercado de trabalho, o mercado de para a prática educacional nesse contexto. O que é que a gente precisa fazer para a reabilitação? O programa mais simples e melhor estruturado foi um programa americano que chama RAISE, para o primeiro episódio psicótico, em que ele é prático, eu gosto dele. Basicamente, ele se apoia em medicação, em baixas doses, doses adequadas, guiadas por um algoritmo. Psicoterapia voltada para a resiliência, para a capacidade da pessoa lidar com dificuldades. Um profissional específico para os desfechos funcionais. São 2 desfechos. A pessoa tem que, num período de tempo, 6 meses, no máximo um ano, voltar ou para a educação ou para o trabalho. Então ele tem 2 desfechos muito claros. E esse profissional é um psicólogo, um assistente social, mas que vai ficar focado nesse desfecho. Eu acho que isso é um divisor de águas, né? E a terapia familiar, para dar um acolhimento para essa família e traçar o plano. Eu tive a oportunidade de visitar uma dessas clínicas lá ligadas a Johns Hopkins, e eu imaginava que era um centro assim, gigantesco, com múltiplos profissionais. Era uma equipe de 4 pessoas. Um psiquiatra, um psicólogo, uma pessoa que fica nesse trabalho de reabilitação e uma terapeuta ocupacional. É isso. Só que eles têm um trabalho e uma meta muito bem estabelecida e uma organização das funções. Todos trabalhando em equipe, mas cada um com uma função muito bem definida. E os resultados são muito interessantes. Eles mostram que eles conseguem atingir taxas de reabilitação superiores às do tratamento convencional, né? Não é um sistema custoso, é um sistema possível de ser feito com bons resultados. O que a gente faz aqui, quando eu tenho recursos, pacientes que têm condições de bancar o seu tratamento, é montar essa equipe multidisciplinar. Então, aqui no Brasil a gente tem a figura do acompanhante terapêutico, que é muito útil, né? Uma pessoa que pega aquela pessoa que às vezes não sai de casa e leva. E tem outras intervenções interessantíssimas. Eu tenho uma família muito bem esclarecida que esse paciente tem uma AT 5 vezes por semana. Então você vê que tem investimento alto. Paciente grave, Ronaldo, o paciente nem falava direito. Fazendo faculdade. E agora começou a treinar futebol. Então jogaram ainda um personal voltado para o futebol, que ele adorava o futebol. Então ele perdeu 10, 15 quilos recentemente. Então você vê que quando você tem um foco claro, que é onde você quer saber onde tem que chegar, você tem funções definidas e uma equipe de suporte, a reabilitação acontece. Não, talvez, pelo que você falou, quer dizer, como trata-se de um transtorno do desenvolvimento, ele teve uma crise, um surto psicótico, é importante a precocidade da reabilitação, né? Porque se você deixa a pessoa cronificar, depois de 1, 2, 3 anos, 5 anos, já é mais difícil a reabilitação, né? Exatamente. Eu tentaria, apesar de não ser um ortopedista, comparar com a ortopedia, né? Sim. Você tem uma lesão óssea, né? Aí você consolida a lesão, que seria mais ou menos para a gente usar o antipsicótico. Mas aí você espera 3 anos para começar a fazer a fisioterapia. É evidente que o resultado vai ser muito ruim. Você vai ter um monte de problemas já decorrentes da falta de uso ali né? Então, é a mesma coisa, assim, com a complexidade de que a gente está falando de uma coisa chamada cérebro, que é muito mais complexo do que um músculo ou um osso, né? Assim, e com todo o nosso meio social. Porque a reabilitação pressupõe que essa pessoa volte a restabelecer laços sociais. Nós nos definimos por esses laços sociais. Quando o indivíduo tem a psicose, ela tem uma ruptura com esses laços. Se ela está na faculdade, as pessoas ficam assustadas, as pessoas se afastam, né? Às vezes até familiares. Quanto mais tempo essa pessoa ficar para restabelecer esses laços sociais, mais difícil será. Então, inclusive, uma discussão que talvez seja, se a gente for pensar em estadiamento da doença, o estadiamento seria dividir as pessoas de acordo com graus clínicos, né? Se a gente for pensar na gravidade, a gente tem que investir muito na reabilitação no indivíduo jovem
com bom potencial. Para os indivíduos que já estão ali com 20, 30 anos de doença, a gente tem que pensar em coisas mais imediatas, dar uma certa autonomia para ela ter uma qualidade de vida, mas não adianta querer investir em todas de forma igual, porque você acha que é desperdício de recurso. Né? Você tem que investir fortemente nas pessoas no primeiro episódio e nos outros com outro foco, que talvez não seja reabilitação funcional ocupacional, seja qualidade de vida de acordo com uma doença já mais avançada. Eu acho que você tem mencionado várias vezes aí o primeiro surto, né? Eu acho que na psiquiatria tem um consenso realmente de investir mais no primeiro surto, né? Porque é exatamente por isso que você está falando, né? Então, talvez ainda no Brasil a gente não tenha esse consenso de quanto que precisa ser investido exatamente porque a pessoa teve o primeiro surto, né? A gente tem alguns estudos aqui no CAISM, né? Que é a SPDM que coordena junto com a Unifesp, e o PROES que hoje funciona lá dentro, com o primeiro episódio. A gente tem hoje a maior corte de primeiro episódio no hemisfério sul, assim. Nós já temos mais de 500 pacientes incluídos ao longo dos últimos 10 anos. E o que a gente vê é, primeiro, um tempo de psicose não tratada grande, que é o tempo entre começar os sintomas e ter o tratamento efetivo, grande. E as famílias não têm conhecimento, acho que esse é o mais grave. O que eu faço quando meu filho tem... meu filho pode ter uma crise? Elas não sabem, isso não é discutido. Elas têm que olhar no Google, você entendeu? Então a gente deveria ter um sistema estabelecido no SUS, né? Muito claro, seu filho está... A gente está agora acabando uma análise de dados que eu achei bem interessante, Ronaldo. Como os pacientes vão todos lá para a nossa emergência, que é uma das maiores emergências, não a maior emergência psiquiátrica porta aberta aqui de São Paulo, a gente tem como ver onde elas moram e qual a distância. A gente hoje recebe pacientes até 80, 100 quilômetros de distância do CAISM. Por quê? Porque possivelmente eles não têm ou conhecimento ou não têm uma porta nesse local. E a gente fez uma coisa muito simples. Qual é a relação entre o tempo de psicose não tratada e a distância? Evidentemente, deu o que a gente esperava. Quanto mais distante, maior o tempo de psicose não tratada. Depois a gente foi avaliar outras coisas e a gente achou resultados interessantes. A distância para a UBS não modifica muito, possivelmente porque a UBS não é uma porta específica de saúde mental e não tem um programa de acolhimento para essas pessoas na UBS, então ficar próximo da UBS não melhora, não tem relação com o tempo de psicose não tratada. A distância para o CAPS tem relação, ou seja, você tem um serviço especializado, mas aí a gente pode falar, apesar do tempo, a distância para o CAPS ter relação, a maioria não procurou o CAPS, acabou indo para a emergência psiquiátrica, possivelmente porque na crise é um equipamento que é mais acessível para essas pessoas. E o terceiro elemento, esse interessante, é que a distância para metrô foi efetiva, ou seja, coisas simples, que é o acesso das pessoas ao serviço de saúde, tem um grande impacto. Qual que é a tradução disso? Se a gente for ver qualquer sistema de primeiro episódio, as pessoas têm que saber onde pedir ajuda, você tem que ter um serviço que dê respostas rápidas para aquela pessoa. A pessoa em primeiro episódio psicótico não pode chegar numa unidade de saúde, seja qual for, e falar, daqui a um mês a gente te atende. É que nem você chegar para alguém com infarto e falar assim, daqui a um mês eu te atendo. Não pode, né? E elas têm que ter condições de chegar a esse local. Por isso que aí a gente usa muito a Inglaterra como um bom serviço que estão muito bem montados. Eles têm equipes, inclusive, que vão até a casa das pessoas. Porque muitas vezes o que a família fala é, doutor, ele não quer ir, como é que eu faço? Né? E eles têm times especializados nas unidades de saúde que nessas situações podem fazer uma visita para acolher e fazer um atendimento inicial. Então a gente precisa melhorar o acesso das pessoas, precisa esclarecer e montar uma rede de serviços preparados para receber as pessoas em primeiro episódio psicótico. Isso a gente não tem ainda. Acho que ainda insistindo na parte da família, né? Às vezes as famílias, a sociedade de uma maneira geral tem medo, né, da pessoa com transtorno psicótico, porque ele está falando coisas, ouvindo coisas. Em parte a sociedade tem medo, ou às vezes ridiculariza, tem uma série de atitudes, né? Eu gostaria que você pudesse falar qual é o risco de violência das pessoas com transtornos psicóticos e esquizofrenia, né? E o que a família possa entender de uma forma melhor esses riscos, né? Vamos lá. Assim, de um modo geral,
pessoas com esquizofrenia, grande maioria delas, não é violenta. Tá? Eu gosto sempre de fazer essa explicação para tirar um pouco o estigma. Né? A gente deve ter aí uma estimativa conservadora, 1 milhão de pessoas com esquizofrenia no Brasil. Imagina se eles fossem violentos. Né? Era para ter notícia todo dia, toda hora. Não é o caso. Em alguns momentos, eles podem ficar violentos. Tá? Por quê? Sempre ligado à vivência psicótica. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma vivência psicótica que a minha família está me perseguindo. Essa é uma situação que deve ter um risco maior, né, do que eu achar que o PCC está me perseguindo, ou que a CIA ou a FBI está me perseguindo. Então, existem algumas situações que vão ter um risco maior. Então, quando a pessoa está muito agitada, quando ela está muito desconexa da realidade, ou quando ela acredita que determinadas pessoas ou grupos acessíveis a ela estão a perseguindo. Normalmente, a violência no contexto de uma pessoa com psicose, é porque ela acha que você é o perseguidor ou você é o agressor. Então, ela está se defendendo de uma possível agressão que ela acredita que está recebendo. Então, acho que esse é o ponto. Então, essa é uma situação de risco. E essa é uma situação que a família tem que buscar ajuda. Tá certo? Essa situação, ela também tende a acontecer em pessoas que não recebem o tratamento. Tá? Então, de novo, a gente recai naquela coisa. Você quer evitar o risco de uma agressão, trata direito, dá a medicação de forma correta e mais rápida possível. Então, aí sim a gente começa a reduzir o risco associado a esse tipo de comportamento na esquizofrenia. Por exemplo, tem evidência, por exemplo, que as pessoas que estão em presídios, que estão presas, têm maior transtornos psicóticos, tem essa relação? Como é que você vê assim, os dados nesse sentido? Tem uma maior proporção de pessoas no sistema carcerário com esquizofrenia, com quadros psicóticos, quadros psiquiátricos de um modo geral, do que na população. E aí, assim, eu acho que tem que ter uma visão. Existem pessoas com esquizofrenia que podem cometer crimes. Não necessariamente a esquizofrenia exime de qualquer responsabilidade. Tá? Tem que ser feita uma avaliação individualizada. E se ela for de fato responsável por aquilo, se ela de fato tinha a noção de dolo quando fez, né, ela tem que ser, digamos assim, incriminada ou responder por aqui. Tá? E existe o outro caso, que é a pessoa que faz alguma coisa, muitas vezes dentro de uma vivência psicótica. Acho que essa pessoa, aí ela tem que ser tratada e cuidada e tem que ser fora do sistema carcerário. Né? Porque é uma outra condição, é uma outra situação. Eu tive pacientes que fizeram coisas assim que você fala, meu Deus, agrediu o pai com a faca em algum momento, num crise, num surto. Felizmente o pai ficou bem e ele chegou a ser preso em alguns momentos. E hoje é um rapaz que mora com a família, com esse mesmo pai que ele agrediu, tem uma relação ótima, está acabando uma ótima faculdade, super inteligente, né? Mas aí, por exemplo, a justiça quer que ele volte para cumprir pena. Ele fala, faz 4 anos que esse cara está construindo a vida dele, não faz sentido. Então eu diria que tem que separar um pouco a situação e fazer uma avaliação individualizada. E para o sistema carcerário, para aqueles que vão estar no sistema carcerário, penitenciário, eles têm que receber tratamento. Né? Então, se tem uma coisa que é terrível, é imaginar que alguém, né, que tem necessidade de um tratamento não recebe esse tratamento. Até porque isso vai ter uma série de repercussões muito ruins para aquela pessoa e para todo o sistema. Então é importante que esse sistema provenha um cuidado adequado para aquela pessoa com um quadro psicótico lá no sistema carcerário também. Você tem talvez a maior experiência brasileira, né, pelo PROESC, aí, em todos esses centenas de pacientes atendidos e uma inovação, né, muito grande no tratamento da esquizofrenia. Gostaria que talvez você pudesse falar um pouco mais desse projeto, desses projetos internacionais que você está relacionado, né, e como que isso, né, como a universidade, né, possa impactar o serviço público, né, porque a universidade pode transferir tecnologia, né, como a gente chama, né? Quer dizer, você cria aí, por todos esses anos que você está trabalhando nessa área, cria a tecnologia, cria a experiência, forma pessoas, mas não sei o quanto que isso impacta o serviço público. Eu gostaria que você pudesse falar um pouco mais desses dois mundos aí que você convive, né? Ótimo. Bom, o PROESC é o Programa de Esquizofrenia, que é ligado ao Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, PROESC. Né? O PROESC é o programa acadêmico, né,
mais antigo do Brasil voltado para a esquizofrenia. Nós temos mais de 30 anos de história. Eu não estou esses 30 anos, né, na história do ProESC, tem várias pessoas que me antecederam, que tiveram trabalhos brilhantes, Rodrigo Bressan, Ana Chaves, Itílio Shirakawa, Cecília Vilares, que é terapeuta ocupacional, o próprio Jair Mari, são todas pessoas ligadas ao departamento que tiveram um trabalho fundamental de construir o ProESC. Eu tenho muito orgulho de coordenar esse grupo, porque a gente sempre teve muito claro que a nossa missão é impactar positivamente a vida das pessoas com esquizofrenia e suas famílias, através da capacitação de profissionais e de desenvolver pesquisas que gerem novas tecnologias de atendimento. Essa é a nossa missão. E a gente tem feito isso ao longo do tempo. A gente hoje é o serviço que mais produz pesquisa e artigos aqui no Brasil. Parece que tem muito essa clareza de empoderar as pessoas e de conversar junto com elas. Mas a gente também tem a felicidade de poder ver as pessoas e suas famílias, atendê-las e dialogar com os nossos pares de fora, né? E ver o que é que a gente pode trazer de novas tecnologias para cá e, mais ainda, adaptar essas tecnologias para cá. Então, o ProESC hoje já tem programas de psicoeducação, protocolos de atendimento de injetáveis, clozapina, a gente acabou não falando, que é medicação usada para esquizofrenia resistente ao tratamento, que também é uma medicação modificadora de trajetória de doença, protocolos e ideias sobre reabilitação, tá? Envolvendo desde novos protocolos de neuromodulação até coisas simples como remediação cognitiva com lápis e papel, que daria para ser usado na rede. O que é que a gente vê de grande obstáculo? Assim? Eu acho que por várias questões, apesar do SUS ser uma grande vitória e o sistema de saúde psicossocial, o CAPS, tem várias qualidades, a gente vê que tem uma grande dificuldade de discutir práticas baseadas em evidência e aproximar os dois mundos. A gente tem um gap muito grande. Se a gente pudesse aproximar esse gap, seria muito bom. Porque eu nem acho que a universidade tenha todas as respostas do mundo. Mas se a universidade pudesse trabalhar mais próximo dessa rede, no desenvolvimento de soluções, certamente a gente teria um quadro melhor. Hoje o que a gente vê é que muitas das práticas não têm embasamento, não são organizadas de uma maneira que a gente possa entender o que está sendo oferecido para o usuário. E eu tenho do meu lado que eu acho que se a gente não sabe, se a gente não consegue medir o que a gente está fazendo, eu não sei se a gente está fazendo. Sim. Então acho que essa é uma questão que o sistema público e o sistema ligado à saúde mental teria que avançar muito, ser mais permeável a esse tipo de discussão para melhorar, para se fortalecer. Você também citou, tem um trabalho grande de pesquisa, sou entusiasta da pesquisa, acho que a pesquisa é uma das áreas mais nobres do conhecimento humano, é quando a gente consegue gerar novas soluções para maneiras diferentes de viver melhor. E eu trabalho com várias linhas de pesquisa, mas especificamente tem um projeto que está tomando mais tempo, eu já conversei com você sobre ele algumas vezes, que é o PUMAS. O PUMAS é um acrônimo em inglês que significa Populações Subrepresentadas em Estudos de Associação. Há um estudo de psiquiatria genética, a gente sabe que a esquizofrenia e o transtorno bipolar têm um componente genético, mas até hoje a gente não conseguiu chegar no tal do teste. Vários pacientes devem ter te pedido o teste, para mim também, a gente não tem esse teste. Tem alguns motivos para isso. Um deles é que quase todos os estudos foram feitos, 90% dos estudos, Europa, Estados Unidos e agora aumentando a Ásia. A África e a América do Sul é um grande vazio de estudos em genética. Ora, se eu não sei a genética da minha população, como é que eu sei se aquela variante genética está associada à doença ou está associada por eu ser brasileiro? Então a gente precisa de um mapeamento mais preciso da população brasileira e das pessoas com esquizofrenia e transtorno bipolar nesses países. Então os Estados Unidos, o National Institute of Health, né, e o NIMH, National Institute of Mental Health, fez uma grande chamada muito, com 4 países na África, 3 na América do Sul, né, para a gente poder fazer avaliação de 160 mil pessoas e fazer o maior estudo já realizado com genética psiquiátrica, principalmente todos os tempos, certamente o maior em esquizofrenia e transtorno bipolar. E o Brasil é um dos principais países, a gente tem uma meta super ousada, eu sou coordenador nacional do estudo no Brasil, a gente tem que avaliar 20 mil pessoas em 3 anos, a gente teve várias dificuldades burocráticas, mas a gente está lutando ainda e a gente está super satisfeito, a gente já está com 4.500 sujeitos avaliados, né, incluídos e com os dados sendo analisados. Mas eu acho que, até por isso que eu conversei várias vezes sobre a SPDM, né,
A gente ainda precisa fazer mais, a gente precisa expandir esse projeto para tornar ele realidade. Quando a gente tiver concluído, possivelmente a gente vai ter a maior amostra brasileira sequenciada em qualquer área do conhecimento, se a gente cumprir o nosso prazo. Então é um projeto que não só é importante na genética psiquiátrica, mas possivelmente na compreensão das bases genéticas da população brasileira. Hoje a gente está em São Paulo, Goiânia, Salvador, Fortaleza e esse mês a gente está começando em Belém. Então fica aí o convite para todo mundo conhecer as mídias sociais do Pumas e encaminhar pacientes, ou se for um paciente, participar do Pumas também. Talvez uma pergunta também que talvez a Alessandra também vai fazer. Acho que como toda doença crônica, né, sei lá, depressão, na parte esquizofrênica, na parte de psiquiatria, né, ou mesmo na dependência química e na área de psicose, esquizofrenia não é diferente, tem os chamados casos refratários. Os casos difíceis sempre existem, né, em todas as áreas da medicina, né. O que você tem a falar sobre os casos refratários, aqueles que você faz todo o que a gente tem, né, mas às vezes as pessoas ficam com quadros alucinatórios crônicos, né, alguns sintomas prevalecem por muito tempo e incapacitam a vida daquela pessoa, a vida daquela família. Assim. Como é que a psiquiatria lida com isso? 5 anos atrás, eu participei do grupo internacional que definiu os critérios de resistência ao tratamento antipsicótico em esquizofrenia. É uma publicação no American Journal, tá aí acessível para quem quiser ver. A gente usava o termo refratário, a gente mudou para resistência, porque parece que refratário pode falar que a pessoa é refratária, né? Assim, então podia ter um certo caráter pejorativo, a gente usa resistência ao tratamento hoje. Na resistência ao tratamento, o critério é simples, que é você ter uma falha a 2 antipsicóticos usados por dose, tempo e adesão adequados. Então tem 5 conceitos aqui, né? Falha é o principal conceito. O que é falha? É você manter psicopatologia moderada a grave, ou seja, uma psicopatologia que afeta a vida da pessoa. Então, usou 2 antipsicóticos, mantém psicopatologia moderada a grave, então você tem uma falha. O que é antipsicótico por dose adequada? Uma dose média, pelo menos a metade da distribuição da dose. Risperidona a gente fala que é de 2 a 8, né? Então teria que usar pelo menos 5 mg de risperidona para você falar que a medicação foi usada de forma adequada. Só um pouquinho, você não dá para dizer que usou. Se você vai para 8 mg e o paciente não tolera, você não sabe se ele não responde ou não tolera. Então convencionou-se uma convenção de que é a metade. A adesão tem que ter tomado pelo menos 80% das doses conforme prescritas. E tempo, pelo menos 6 semanas na dose adequada, para evitar que a pessoa usa uma semana, não respondeu o tratamento, já troca para outra, troca para outra. Então, falha a 2 medicações por dose, tempo e adesão adequadas, aí você tem resistência ao tratamento. Isso é importante porque existe uma única medicação que tem eficácia superior nesses casos, que se chama clozapina. A gente fala que tem 2 tratamentos que são modificadores de trajetória em esquizofrenia. Um deles é antipsicótico injetável, o outro é clozapina. Esses 2 tem que saber usar muito bem, porque é a oportunidade que a gente tem de mudar e de melhorar o prognóstico da doença. Tá? E aí, clozapina tem todo um campo, tem que ser monitorada, os hemogramas e tudo, mas aí a gente pode deixar para um próximo podcast, que senão vai abrir um mundo aqui de discussões. Mas usem, diagnostiquem bem esquizofrenia resistente ao tratamento e introduzam clozapina. Taxa de uso de clozapina no Brasil, menos de 4%. Taxa de resistência ao tratamento em todos os estudos, 30% a 40%. Então, é evidente que a gente não está indo bem. Né? Isso eu também acho que é importante a gente saber, porque esse grupo de pacientes é que vai complicar, vai custar mais se você não ter o procedimento adequado, né? O uso da clozapina também acho que no Brasil é muito baixo o uso, as pessoas às vezes têm medo do uso, mas é uma substância que usada com o protocolo, ela tem a segurança, né? Mas, Ari, eu gostaria de agradecer aí todo o seu conhecimento disponibilizado aqui para esse programa da Saúde Cast aqui da SPDM, né? Agradecer todo esse trabalho, você aí como professor na frente do PROESC, né? Essa liderança que você exerce aí nessa área
aqui no Brasil e internacionalmente, que você possa ter disponibilizado para todos nós aqui de uma forma tão clara, tão objetiva para nós. Obrigado. Ronaldo, eu queria agradecer, tá, toda essa possibilidade de ter esse espaço tão importante para poder falar sobre esquizofrenia, esclarecer dúvidas, e parabéns pela iniciativa da SPDM. Isso é uma iniciativa louvável e necessária.